Boa noite, feliz ano novo para vocês. Uma alegria poder estar aqui, como a Camila falou. Vocês viram o tamanho da barriga da Camila, gente? Amanhã ela completa 39 semanas. Então, qualquer hora é hora, orem por nós. Não vejo a hora de pegar essa menina no colo, gente, eu estou aqui, não me aguento. Mas é uma alegria poder começar o nosso ano na casa do Senhor. Com certeza não tem maneira mais preciosa da gente iniciar o nosso ano exaltando, cultuando e louvando ao nosso Deus. O tema da nossa pregação de hoje é glória a Deus e paz aos homens. Ela é uma continuação do que nós ouvimos um pouco na semana passada no nosso culto de Natal. Nós vamos continuar olhando para a vida de Jesus Cristo, especificamente ali para a vinda de Jesus, o nascimento dele e os dias que se sucederam a esse nascimento, e vendo algumas coisas práticas a partir do que aconteceu nesses primeiros dias de vida de Jesus, e de como nós podemos de maneira prática aplicar isso à nossa vida, nesse novo ciclo que se inicia. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 2. Nós vamos ler essa passagem que Lucas relata a respeito do momento do nascimento de Jesus e os primeiros dias dele. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o verso 24. E Lucas escreve dizendo assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E também para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Vamos orar? Jesus, nós reconhecemos a necessidade de que seu Santo Espírito ministre o nosso coração nessa noite. Não há em nós capacidade humana de extrair das letras da Escritura algo que por força humana nós consigamos produzir vida, mas nós dependemos da ação do seu Espírito. Então fala conosco, convence o nosso coração, confronta o nosso coração, desperta o nosso coração nessa noite ao olharmos para a vida de Jesus e para o que aconteceu naqueles primeiros dias após o nascimento do Cristo. Em nome de Jesus, amém. O fim de ano sempre, obviamente, é um momento que nos provoca a reflexão. É um momento que normalmente nós tiramos para avaliar coisas que deram certo, coisas que não deram, o que nós podemos mudar e fazer diferente, o que a gente deve manter, o que a gente deve se dedicar mais. E sinceramente eu amo a forma como Deus desenhou a vida humana. Eu amo o fato de Deus ter desenhado a vida do ser humano se desenrolando em ciclos, em estações. Deus podia ter desenhado algo que não tem dentro da existência, pequenos ciclos que se iniciam, se terminam, se iniciam e se terminam. Mas Deus, na sua soberania, decidiu desenrolar a história da humanidade em pequenos ciclos. A começar pelo menor deles, que é o nosso dia, que se inicia na hora zero
E ela vai somando-se, hora após hora, 10, 12, 15, 20, 23, 23 e 59. E quando completam-se os 60 segundos de 23 e 59, nós chegamos de novo à hora zero. E se inicia um novo ciclo. Um outro terminou e agora nós iniciamos um novo ciclo. E depois as semanas que se tornam o próximo ciclo, os meses que se tornam o próximo ciclo e os anos que se tornam o próximo ciclo. Eu acho precioso como vezes psicológicas, vezes cronológicas, são oportunidades que nós temos de encerrar algo, de começar algo, e nessa transição, Deus sempre nos dá a graça de conseguir ver aquilo que nós precisamos mudar, como a Camila falou, amadurecer, planejar melhor, tentar de novo, voltar a sonhar. E uma das coisas que eu acho mais precioso de pensar é que Deus, Ele permitiu que no nosso calendário, a data que marca o final de um grande ciclo, e o início de outro, o fim de um ano e o início de um próximo, ela seja precedida exatamente pelo nascimento de Cristo. Eu acho precioso que no nosso calendário Deus permitiu que isso acontecesse. O nascimento de Jesus precede o fim e o início de um ciclo, o fim de um ciclo e o início de um próximo ciclo. A celebração do nascimento daquele que não é apenas a maior mudança de estação da história da humanidade, mas também é aquele que, segundo Daniel capítulo 2, versículo 21, é o que detém na sua própria mão o poder de dar fim às estações e de dar início a outras. Ele é aquele que detém na sua mão o poder de movimentar ciclos e estações, começá-las e terminá-las. Eu não penso, sinceramente, que isso seja coincidência, mas eu penso que Deus deixou aquilo ali como um recorrente lembrete a nós, para que todas as vezes que nós entramos em um ano novo, nós possamos olhar para o nascimento, para a vida e para a obra de Cristo, e ter nele um prumo, para a gente saber como se posicionar, ao entrar nesse novo ciclo, com um sincero anseio no nosso coração, de viver uma vida que glorifique a Deus. Amém? Esse é o anseio do seu coração? Nós lemos aqui, que no momento em que Cristo nasce, no momento em que a divindade encarna em um corpo humano, então milhares de seres celestiais declaram, em alguns textos vai dizer que eles cantam algo, e eles cantam aqui dois grandes propósitos, e o que eles dizem é: glória a Deus nas alturas, e paz aos homens, aos quais o Senhor quer bem. É como se naquele dia em que Cristo nasceu, naquele momento onde uma estação estava se findando e uma nova começando, a declaração que o céu faz a respeito do nascimento daquele menino revela dois grandes propósitos: glória a Deus e paz aos homens. A vinda de Cristo, o nascimento desse Cristo que precede esse dia que nós estamos hoje, a transição de um ciclo, ela teve como pano de fundo uma declaração de dois grandes propósitos com o nascimento desse Cristo: glória a Deus e paz aos homens. E eu quero olhar com vocês hoje para esses dias que se seguiram após o nascimento de Jesus, e trazer algumas coisas práticas a respeito de como nós podemos entrar nessa nova estação que Deus está nos dando, olhando para Cristo, olhando para isso que foi cantado a respeito dele no dia do seu nascimento, e pontuando algumas coisas que a Bíblia nos propõe a viver e a responder diante da obra e da vida de Cristo. Hoje se contam 8 dias após o Natal. Hoje é o 8º dia após o nascimento de Cristo. Se você começar a contar do dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 dias, dia 1º é o 8º dia. Nós lemos aqui o que aconteceu com Jesus ao 8º dia da sua vida. Você lembra o que nós lemos que foi feito com Jesus no 8º dia da sua vida? Ele foi circuncidado. E então nos dias que se sucederam, no 8º dia ele é circuncidado, e nos dias que se sucederam, ele e principalmente sua mãe passa pelo momento de purificação, e eles apresentam esse menino diante do templo. E a pergunta que vem é: por que é que Jesus não nasceu na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou nas grandes nações que existiam naquela época, mas por que que o Cristo teve que nascer naquele pequeno povo chamado Israel, aonde ele precisou se submeter a todos os requerimentos da lei? Existiam muitos povos naquela época, mas de todas as grandes nações que existiam, Deus escolheu uma pequena nação
para que aquela nação se tornasse o seu povo. E ao escolhê-la, Jesus decide fazer um pacto com o homem que se tornaria o pai daquela nação. Um arameu pagão chamado Abrão. O único Deus verdadeiro aparece para esse homem em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, aonde Abrão morava. E ele diz então para Abrão naquele dia: sai da tua terra, da tua parentela, e vai até um lugar que eu te mostrarei, porque de ti eu farei vir um homem, e através dele todas as nações da terra serão benditas. Naquele dia Deus faz uma promessa para o povo que ele escolheu e para aqueles que se tornariam parte desse povo. E ele diz: de você, Abraão, da sua descendência, vai vir um, e esse vai ser o motivo pelo qual todas as nações da terra poderão ser benditas diante do Senhor. Deus então entra em aliança com Abraão. Deus dá para Abraão o sinal da circuncisão, que era o corte da carne do membro masculino. Isso acontecia ao 8º dia depois do nascimento do menino. E a circuncisão era apenas a representação externa da aliança que Deus convidava o povo a firmar com ele. Então aquele povo que Deus escolhe, que Abraão se torna o patriarca daquela nação, cresce, se multiplica, eles vão para o Egito, anos depois se tornam escravos no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo, e então a partir de Moisés Deus dá àquele povo a lei. Então acompanha comigo. Primeiro vem a circuncisão, que é uma marca da aliança que Deus firmou com aquele povo, que começou lá em Abraão, mas que se desenrola em todas as pessoas que estão debaixo dessa aliança. E depois Deus agora dá a lei para o povo, a partir da vida de Moisés. A lei era uma série de regulamentos, de obrigações, que atingia toda a vida de um judeu. Literalmente tudo, da sua vida diária, a forma como ele deveria liderar os seus relacionamentos, a maneira como ele deveria prestar o culto, a maneira com que o povo deveria ir à guerra, a maneira com que o povo deveria se relacionar com as nações vizinhas, qual era a conduta moral que o povo deveria ter. A lei era extremamente extensa, e normalmente a lei é organizada em 3 aspectos principais. O primeiro delas são as leis cerimoniais, que eram as leis que regulavam o culto. Como os sacerdotes deveriam liderar o culto, os levitas, como os sacrifícios eram oferecidos, qual sacrifício poderia ser, qual não poderia, e assim por diante. O segundo grupo eram as leis civis, que determinavam como o povo deveria se comportar como a nação de Israel, o povo de Deus. E o terceiro grande grupo era a lei moral, ou a lei de Deus, que era sintetizada pelos 10 mandamentos. E então, ela era... A lei moral, os 10 mandamentos, era a representação maior desse relacionamento que Deus decidiu ter com o povo, que começa lá na aliança que Deus firmou com Abraão anos antes. Então, se a circuncisão era a marca de que aquele povo tinha uma aliança com Deus, a lei era a maneira como Deus queria que o povo se relacionasse com ele. Está claro até aqui? Então a circuncisão era a marca que comprovava que eles eram um povo que tinha aliança com Deus. E agora, por ter uma aliança com Deus, os 10 mandamentos era a forma como que esse povo que tinha aliança com Deus deveria viver. E então Deus expressava ali como ele gostaria que o povo se comportasse, como que ele gostaria que o povo vivesse. Vocês não vão ter outros deuses, vocês não adorarão estátuas construídas por mãos humanas, vocês vão separar um dia especial, onde vocês vão cultuar a mim, vocês não vão tomar o meu nome em vão, vocês não vão tomar a mulher do seu próximo, não vão cobiçar as coisas do seu próximo, e assim por diante, como está descrito lá na lei. E então Deus manda o seu filho nascer, exatamente da descendência de Abraão, exatamente para que ele pudesse cumprir aquela promessa que ele tinha feito séculos antes a Abraão, dizendo que da descendência dele viria o homem através do qual todas as famílias seriam benditas na terra, que da família dele viria o Salvador. E por nascer da descendência de Abraão, Jesus nasce também sujeito à lei de Moisés, porque em Abraão tem a circuncisão, mas no restante da sua descendência tem a lei. Então, ao nascer na descendência de Abraão, Jesus nasce sujeito à lei de Moisés. E a razão pela qual tudo isso acontece é uma razão bem conhecida por nós, mas eu quero apenas nos lembrar nessa noite. Jesus nasce debaixo ou sujeito à lei de Moisés, para que ele pudesse obedecer essa lei
e ao obedecê-la, ele pudesse lhe dar um cumprimento pleno e uma consumação, para que ele pudesse nos libertar do jugo, do peso e da condenação da lei. É exatamente por isso que Lucas, ele faz questão de deixar registrado que Jesus Cristo, logo ao nascer, nos primeiros dias da sua vida, aqui ele já cumpre pelo menos 2 requisitos que a lei exigia dele, como um descendente de Abraão e como um judeu. Nós lemos aqui, primeiro, a circuncisão, segundo, a purificação. Lucas deixa isso registrado para nós, que no começo dos seus dias, Jesus já cumpre pelo menos 2 coisas da lei. E eu quero olhar para isso aqui junto com você, lembrando daquilo que foi cantado a respeito de Jesus. Glória a Deus, paz aos homens. E olharmos para esses dias que se sucederam o nascimento de Cristo. E enxergarmos aqui um convite de Deus para que nós entremos nessa nova estação que Ele está nos dando. De uma maneira onde nós possamos, de fato, glorificar a Deus com a nossa vida. E viver debaixo da paz que Cristo disse que traria sobre os homens. Amém? A primeira coisa que Lucas diz que aconteceu com Cristo, então ao 8º dia, Ele é circuncidado. E aqui nós vemos que esse foi o primeiro sofrimento de Jesus por nós. Muitas vezes a gente pensa que o primeiro, ou talvez o único sofrimento pelo qual Cristo passou foi a cruz. Mas essa é a primeira vez que Jesus sangra por mim e por você. Essa é a primeira vez que Jesus sofre por mim e por você. Ao 8º dia, quando Ele é circuncidado, sem anestesia. O símbolo da circuncisão na Bíblia, o símbolo da remoção da carne, ele era o símbolo da remoção do pecado ao nos encontrarmos com Deus. A circuncisão simbolizava isso, que quando nós nos encontramos com Deus, a graça e a misericórdia dele derramadas sobre nós, nos separou, nos limpou, nos retirou de uma vida de pecado. E então a circuncisão marcava essa aliança que nós firmamos com o Deus que nos separou da vida de pecado. Agora, Jesus pecou? Sim ou não? Se Jesus não pecou, isso significa que ele não precisava ser circuncidado, sim ou não? Porque a circuncisão era o símbolo daquele que um dia tinha pecado, mas foi encontrado pelo Senhor e pela sua misericórdia. E ali, aquela marca o tornava aliançado a esse Deus que lhe perdoou. Cristo não precisava ser circuncidado, porque nele não havia pecado. Mas já ao 8º dia, ele sente dores, ele sangra e ele sofre uma dor de começar a carregar a culpa, o peso do pecado que era nosso, porque foi para isso que ele veio. Já no início da sua vida, uma semana após o seu nascimento, nós vemos Jesus tomando o lugar do pecador, se submetendo à lei por nós e começando a carregar o preço do peso que era nosso. Lucas vai dizer que foi exatamente no dia em que ele foi circuncidado que ele recebeu o nome de Yahvé, Jesus o Salvador. No momento em que ele sangra por nós pela primeira vez, que ele sofre por nós pela primeira vez, ali o nome Yahvé salva, ou Yahvé Salvador, é dado a Jesus. Mas no momento em que ele é circuncidado, lembra que em Abraão foi dada a circuncisão, depois da circuncisão veio a lei. No momento em que Cristo é circuncidado, a partir dali, ele se torna agora obrigado a cumprir toda a lei. Porque uma vez circuncidado, ele se torna oficialmente um judeu, e como tal ele se coloca debaixo da lei como quem declara: eu vou viver para tentar cumprir o que essa lei diz que eu devo viver. É o que Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, quando ele mais uma vez está repetindo para aquele povo, dizendo assim: eu de novo vos declaro, que todo homem que se deixa circuncidar, ele está agora obrigado a cumprir toda a lei. Então Cristo, quando é circuncidado ao 8º dia, ele também se coloca debaixo da obrigação de cumprir e viver a lei. Jesus faz tudo isso com um único objetivo. O objetivo de resgatar todas aquelas pessoas que estavam vivendo debaixo da lei. Judeus e gentios. Entenda uma coisa, por mais que a lei tratasse assuntos específicos referentes ao povo judeu, grande parte da lei não se aplicava só ao povo judeu, mas aos estrangeiros e aos povos como um todo. Então quando Cristo vem, ele vem para nos libertar da lei, judeus e gentios. Agora, a pergunta é: que mal tem estar debaixo da lei? Não foi o próprio Deus que deu a lei? Então por que a gente precisa ser liberto da lei? O que tem de ruim na lei que nós precisamos ser libertos dela? E o ponto não é a lei ter algum tipo de problema, porque o problema não é a lei. Vamos ser bem evangélico aqui? Olha para quem está do seu lado e fala assim: o problema é você.
Porque a gente tem que entender uma coisa, que o problema não é a lei. A lei era maravilhosa, a lei era boa, o problema é a gente. O problema é o fato de que se a gente não fosse pecador, se a gente não fosse inclinado a pecar, se a gente não fosse inclinado a fazer escolha ruim o tempo inteiro, ia ser uma bênção viver debaixo da lei. A gente não ia matar, a gente não ia destruir, a gente não ia mentir, não ia cobiçar, não ia enganar ninguém, a gente ia adorar somente a Deus, nós não teríamos pequenos ídolos na nossa vida e no nosso coração. Ia ser uma maravilha, gente, viver debaixo da lei, se a gente não fosse inclinado ao pecado. Se a gente não fosse inclinado a quebrar essa lei todo santo dia. Se a gente não fosse inclinado a quebrar cada um dos preceitos que essa lei traz. Isso era tão verdade que a própria lei já trazia dentro dela um sistema de substituição, prevendo que as pessoas não conseguiriam cumprir a lei. Ou seja, o próprio Deus, ao dar a lei, Ele deu a condição de que os homens sacrificassem animais nos seus lugares. Porque quem deveria ser morto era a gente. A gente deveria pagar pelo preço do nosso pecado. Mas a lei já continha nela um sistema de substituição, onde o pecador poderia trazer um animal, e esse animal era morto em sacrifício no lugar do pecado que nós cometemos. E o problema, gente, é que sacrifício era oferecido todo dia. Não parava de ter sacrifício, como uma prova de que a lei não aperfeiçoava ninguém. E ela continuava acontecendo, porque nós somos inclinados a descumprir a lei o tempo todo. E é exatamente por isso que Deus decide fazer com que seu filho nasça debaixo da lei. Para que ele pudesse então, vivendo e cumprindo a lei já desde o seu 8º dia, resgatar aqueles que viviam debaixo dessa lei. Pessoas como eu e como você, que se tentamos viver debaixo dessa lei não conseguimos cumprir ela. Pessoas como eu e como você que, se formos sinceros ao olhar para o nosso coração e confrontar com essa lei, nós chegamos à conclusão de que nós somos condenados por ela e não aprovados por ela. Pessoas como eu e como você que somos enquadrados como transgressores, se nos colocarmos debaixo dessa lei, e como merecedores da justa ira de Deus. Cristo, quando nasce, segundo a promessa feita, a aliança feita a Abraão, debaixo da lei de Moisés, circuncidado e cumpridor da lei, Ele vem para nos resgatar daquilo que nos condenava, porque nós somos inclinados a não cumprir a lei e nos colocar como alvos da ira de Deus. Mas Cristo, desde o seu 8º dia, começa a carregar a culpa que era nossa, para que nós pudéssemos provar daquilo que os anjos cantaram, a paz que seria derramada aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus tomou a maldição no nosso lugar. A lei vai dizer que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus só poderia se tornar maldito de Deus em nosso lugar se ele nascesse debaixo de uma lei que previa que alguém que fosse pregado numa cruz seria considerado maldito diante de Deus. Ele nasce debaixo da lei para cumprir a promessa que foi feita a respeito dele mesmo. O Salvador circuncidado, mutilado, começa a sofrer e a ocupar o nosso lugar já aos 8 dias de vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por podermos entrar em uma nova estação da nossa vida, nos lembrando que não é só na Páscoa que nós lembramos que Cristo carregou as dores no nosso lugar. Desde o 8º dia, desde o nosso ano novo, nós nos lembramos que Ele já sangrava por nós naquele dia. Ele já carregava a dor no nosso lugar. Além de ser circuncidado, Ele também passa pela purificação. A purificação era um outro ritual que constava na lei de Moisés, de que quando uma mulher dava à luz, ela precisava se separar uma quantidade de dias para se purificar. No caso de um nascimento de um menino, esse prazo era de 40 dias. E isso acontecia por quê? Porque nascimento envolve sangue. Dar à luz envolve sangue. E a lei dizia que todo aquele que tocava em sangue, que se sujava com sangue, era considerado impuro e precisava passar uma quantidade de dias para se purificar. Então, de novo, nós vemos aqui Cristo e sua família se submetendo a essa lei mais uma vez. Cristo é circuncidado, eles passam esses 40 dias para que Maria pudesse se purificar. E então essa purificação incluía o sacrifício de um animal. A família trazia um animal ao sacerdote, ele sacrificava aquele animal, ele aspergia o sangue daquele animal sobre a mulher, e ela então era purificada. E dentro desse processo acontecia uma segunda coisa, que era a apresentação do menino diante do templo. Você lembra que a Bíblia diz que
todo o primogênito de uma família deveria ser consagrado para servir ao Senhor. Literalmente viver no templo, servindo ao Senhor no templo. O ponto é que Deus, além de escolher todos os primogênitos, Ele escolhe uma tribo para servir a Ele, que é a tribo de Levi. E a tribo de Levi por si só, já tinha gente suficiente para servir. Então Deus dá uma outra orientação através de Moisés. Que todos os primogênitos que não fossem da tribo de Levi, eles deveriam ser apresentados no templo. E era pago um preço de 5 ciclos, para que eles fossem resgatados após a apresentação. E então eles poderiam sair dali e voltar às suas vidas, serem agricultores, carpinteiros ou o que eles quisessem ser. Então, depois da circuncisão, passam-se esses dias, completa-se 40 dias, Jesus e sua família vão até Jerusalém. Eles se apresentam ao templo, Maria passa pela purificação, Jesus é apresentado, o preço é pago, tendo cumprido todo esse ritual da lei. E você precisa se lembrar que tudo isso está acontecendo ao ecoar daquela canção que foi cantada no dia em que Cristo nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens para quem Ele quer bem. Não se esqueça disso. Agora, o que tudo isso representa para nós hoje? E eu quero que a gente entre nesse novo ciclo, se lembrando disso. Jesus, por ter nascido debaixo da lei, e por ter feito tudo isso que Ele fez por nós, desde o seu 8º dia, isso nos coloca em um lugar onde nós não precisamos mais carregar sobre nós o preço de termos que pagar por conta da nossa culpa. Antes nós estávamos mortos, antes nós estávamos aflitos e oprimidos. Mas desde o 8º dia em que Jesus começa a cumprir a lei, sangrando e sofrendo por nós, a partir dali aquela canção já começa a declarar a paz aos homens, declarando que um Salvador veio para que a paz pudesse encontrar o aflito. Nós precisamos entrar nesse novo ciclo, se lembrando que o Cristo que nós celebramos há uma semana atrás, Ele veio para proclamar para nós estações onde nós podemos viver debaixo da paz que esse Cristo trouxe a nós. Antes nós éramos mortos, mas nele nós encontramos a paz de ter a vida. Antes nós vivíamos aflitos e oprimidos, mas nele nós encontramos a paz. Jesus veio para inaugurar essa paz entre o povo e o próprio Deus. E especificamente, eu quero sintetizar isso em 3 tipos de relacionamento de paz que Cristo veio nos propor para essa nova estação. A paz com Deus, a paz com nós mesmos e a paz para com o nosso próximo. A paz com Deus, com certeza, é a necessidade mais básica de paz que eu e você temos. Se nós não alcançarmos a paz com Deus, todas as outras experiências de paz que a gente vem a ter na nossa vida, elas vão ser superficiais e vão ser temporárias. Paulo, em Romanos capítulo 5, no versículo 1, ele escreve assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados aqui significa que Deus está declarando que você e eu somos justos diante dos olhos dEle, porque Ele imputou sobre nós a justiça que estava naquele Cristo, que desde o 8º dia começou a cumprir a lei por minha e pela sua causa. Ele faz isso pela nossa fé em Cristo e não pelas obras, para que nós não possamos se gloriar. Glórias a Deus por isso. A nossa fé nos coloca debaixo da justificação de Cristo. Quando nós cremos no Cristo que nós celebramos há 8 dias atrás, quando nós cremos na vida e na obra desse Cristo, nós somos unidos a Ele, e a sua justiça é contada por Deus como sendo a nossa. Sabe o que isso significa? Que ao olhar para nós, o que Deus deveria enxergar em nós era culpa e um alvo gigantesco, aonde Ele deveria derramar a ira dEle, para nos destruir por causa do nosso pecado. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo, o sangue de Jesus traz a justiça dele sobre nós, e agora aquele Cristo que é o único em toda a existência humana, que tem poder e direito de lhe condenar a algo ou lhe livrar de algo. Nós vivemos a nossa vida tão preso à preocupação de que pessoas podem nos condenar ou nos liberar de algo, mas só Cristo tem esse poder, só Deus tem esse poder, e o único que tem esse poder de lhe condenar a algo, e que com razão lhe condenaria, porque nós pecamos e merecemos ser condenados. Mas a canção diz que quando esse menino nasceu, ele veio para trazer paz aos homens, e aqueles que se colocam debaixo da vida e obra desse Cristo, agora tem no olhar de Deus,
o olhar de quem vê você e enxerga em você justiça por causa de Cristo. E Ele não mais decide derramar a ira sobre você, mas agora Ele decide dar paz a você. O único que poderia te atormentar de uma forma que você não consegue se livrar do tormento, decide dar paz a você por causa daquele menino que nasceu debaixo de uma canção que dizia que ele viria para trazer paz aos homens. Graças a esse Cristo, circuncidado ao 8º dia, nós podemos viver uma vida tendo paz para com Deus. Nós somos justificados por essa fé, amém? A ira de Deus contra nós, por causa do nosso pecado, é afastada. A nossa rebelião para com Deus é vencida. Deus nos adota como parte da sua família. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo. E agora nós temos paz com Deus, nós não precisamos mais temer. Eu não sei se você carrega algum tipo de acusação no seu coração, mas nessa noite eu quero te convidar a se lançar debaixo desse Cristo e começar esse ciclo, se lembrando que debaixo da obra desse menino que nasceu há 8 dias atrás, como nós celebramos, nós podemos viver esse ciclo tendo paz com Deus, sabendo que nele não há mais culpa, não há mais condenação, mas nós somos imputados como justos diante do olhar de Deus, por causa da obra desse Cristo, que sangrou desde o 8º dia por nós. A canção continua sendo cantada, paz aos homens. A segunda paz é a paz com nós mesmos, porque se nós pensamos que o único que tinha direito de nos condenar a algo, por conta da obra de Cristo, decide não nos condenar, mas decide ter paz para conosco, a partir daí, então, nós podemos começar a crescer no deleite de termos paz com nós mesmos. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é exatamente o contrário de paz. Ele está falando, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês, em quem? Em Cristo Jesus, aquele que nasceu debaixo da canção, glória a Deus e paz aos homens. Esse Jesus guardará a mente e o coração de vocês. O cenário aqui que Paulo está escrevendo, é o cenário de que o nosso coração e a nossa mente, eles vivem debaixo de constante ataque, sim ou não? É o tempo inteiro culpa, acusação, medo, insegurança, vai dar certo, não vai dar, o que vai ser do Brasil, o que não vai ser, vai funcionar, não vai, o meu trabalho, a minha família e o futuro, e a gente vive constantemente debaixo de um ataque que fica ameaçando a nossa paz. E diante desse cenário, a afirmação de Paulo para mim e para você é que Deus nos olha, ouvindo a canção que foi cantada sobre Ele no dia do nosso nascimento, e Ele diz assim: eu quero guardar a mente e o coração de vocês com uma paz que excede todo tipo de entendimento humano. Ou seja, não limite o entendimento da paz de Deus apenas pelas coisas que a sua visão consegue enxergar e o seu coração compreender, mas entenda que se aquele homem, aquele menino foi capaz de sangrar desde o 8º dia por conta de você, para que você pudesse ter a paz mais impossível de se alcançar, que era a paz com Deus, Ele também pode liberar sobre o seu coração e sua mente paz, para que você viva mesmo em meio a circunstâncias contrárias, debaixo da paz que excede todo o entendimento. Ele nos guarda com a sua paz, Ele nos guarda de uma maneira que vai muito além daquilo que o entendimento humano pode imaginar. Cristo é quem nos dá uma paz inexplicável, amém? E Ele nos faz isso, Ele faz isso a nós, exatamente quando nós lançamos, como Paulo diz aqui, sobre Ele, as nossas ansiedades em oração, e nós confiamos que Ele vai carregar elas por nós. Quando nós chegamos a Deus, nos lembrando que nós já temos paz com Ele. Quando nós nos chegamos a Deus em oração, lembrando que nós não precisamos convencer Ele a ter paz com nós, mas nós já temos paz com Ele por causa de Cristo. Então nós podemos confiar que Ele, como Pai Celestial, é quem nos ajuda e com a sua paz nos acalma, nos protegendo dos efeitos do medo, da insegurança, dos temores, da culpa, e nós somos capazes de prosseguir. Então eu quero, debaixo dessa canção, desafiar você a começar esse novo ciclo, aprendendo a levar suas ansiedades a Deus, aprendendo a conversar sobre elas com Deus, e lembrando que Cristo não veio só para te dar paz com Deus, mas Ele também veio para te dar paz consigo mesmo. A canção continua sendo cantada, glória a Deus e paz aos homens. E a terceira paz é a paz para com as outras pessoas. E essa é aquela sobre a qual a gente tem o menor controle.
Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vocês, tenham a paz com todo mundo. Porque não é muitas vezes possível ter paz com todo mundo. Não porque a gente não deva, mas porque às vezes a outra pessoa pode não receber a paz que nós estamos tentando ter. Mas a Bíblia está dizendo que no que depender de nós, aquele Cristo que veio debaixo da canção, dizendo paz aos homens, Ele está aqui nesse novo ciclo para dar paz a você para com Ele, para dar paz a você para consigo mesmo, mas também para te capacitar a entrar em uma nova estação, aonde no que depender de você, você possa ter paz com todos. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha o segredo do que Paulo está escrevendo aqui. Como que nós podemos entrar em uma estação para conseguir viver tendo paz para com todos? Basta nós nos lembrarmos que ao 8º dia, aquele menininho de 8 dias de idade já começou a sangrar por nós, para que nós, culpados pelos nossos pecados, pudéssemos ter paz para com Deus. Sabe qual é o conselho que eu quero dar para mim e para você hoje? Entre nessa próxima estação, cultivando no seu coração uma sensação de perplexidade por, apesar de todos os pecados que você comete, Deus ainda ter perdoado você por causa de Cristo. Continue perplexo pelo fato de você ter paz com Deus, porque nem eu e nem você merecíamos ter paz com Deus. O que Paulo está dizendo é, enquanto você mantiver o seu coração em um lugar onde você fica perplexo, por Cristo ter permitido você ter paz para com Deus, então isso tornará o seu coração bondoso e compassivo, ao ponto de que você conseguirá estender isso a outras pessoas, e então no que depender de você, você poderá ter paz para com os outros também. Cristo vem para que nós possamos ter paz para com Deus, ter paz para conosco mesmo, e ter paz também para com o nosso próximo, amém? Ele cumpriu todas as demandas da lei, nós somos livres graças a Jesus Cristo. Nunca vai ter relação com a nossa performance, com a nossa habilidade, com os nossos números, com as nossas conquistas. Tudo isso sempre foi e sempre vai ser graças a Jesus, amém? Jesus, Ele já fez tudo, Ele já pagou todo o preço, Ele já cumpriu toda a obra, glória a Deus por isso, amém? Agora, a gente precisa saber e guardar isso no nosso coração para entrar nessa próxima estação. Mas também outra coisa que a gente precisa fazer é cuidar, para não interpretar essa afirmação de uma forma errada. A gente não pode cair no erro de pensar que o fato de Jesus já ter feito, ou já ter pago todo o preço que era necessário, para que nós fôssemos libertos da lei, que isso nos coloque em uma condição de graça, aonde eu tomo posse do que Ele fez, mas essa graça não muda nada em mim, eu não sou provocado a nenhum tipo de posicionamento e reação a isso, para que eu apenas tenha proveito da paz, mas para que eu não viva para glorificar a Deus. Lembre que a canção falava as duas coisas: glórias a Deus e paz aos homens. Eu preciso entender que isso não tem a ver comigo e com o que eu posso fazer. Tudo isso foi feito para Cristo. Mas essa graça, quando derramada sobre nós, nos provoca a uma resposta, a uma reação e a um posicionamento que, ao sermos tomados pela paz que Ele veio nos trazer, nós vivemos uma vida para glorificá-lo agora. Amém? Então, a gente precisa se lembrar que a mesma graça que nos perdoa, a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos liberta, é a mesma graça que nos transforma, que nos santifica e que nos torna iguais a Cristo. A canção, ela também nos chama a glorificar a Deus, vivendo segundo o que Cristo viveu. Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, aonde ele diz: ninguém é salvo por causa das suas próprias obras, para que ninguém se glorie. A salvação sempre é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, uma vez salvos, por causa de Cristo, pela obra de Cristo, sem mérito nenhum humano, mas uma vez salvos, uma vez encontrados pela paz de Cristo, que pagou o preço pela lei, nos livrou da ira de Deus, nos livrou da ira contra nós mesmos e nos permitiu viver em paz com os nossos irmãos. Agora todos nós somos chamados a viver para as boas obras, para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, obras precisam ser produzidas em nós, para que Cristo seja glorificado, amém?
Então nós precisamos tomar cuidado apenas para não interpretar essa frase de maneira errada. Entenda uma coisa, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Graça é o oposto de merecermos alguma coisa. Mas graça não significa que porque Cristo pagou todo o preço, nós sentamos numa cadeira agora e não fazemos mais nada e vivemos a vida como nós quisermos, como se não precisássemos responder à graça que foi derramada sobre nós de graça. Entenda, graça é o oposto do mérito. Nós não merecemos nada, independente do que façamos. Mas uma vez que a graça nos encontrou, ela precisa provocar um posicionamento e uma reação em nós. A gente recebe a graça por nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz que ao nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Cristo, essa graça que é derramada sobre nós, produz em nós frutos que demonstram o nosso arrependimento. Ou seja, há um posicionamento, há uma resposta. Não faz sentido, meus amados irmãos, crermos em uma graça que tem poder para nos perdoar, mas que não tem poder para nos provocar a um posicionamento que glorifique a Cristo. Não faz sentido, 8 dias atrás, levantarmos a mão e glorificarmos o nascimento de Jesus, e os outros 364 dias do ano ignorarmos a sua mensagem, desprezarmos a sua mensagem, como quem levanta a mão no dia do aniversário de Jesus, dizendo assim: obrigado pela paz que você me deu, porque era tudo isso que eu queria. Lembre-se que a canção dos anjos não estava separada, mas ela era composta de uma mesma frase: glória a Deus e paz aos homens. Nós recebemos a paz que não merecíamos por causa da obra de Cristo, mas também pela mesma obra de Cristo, nós recebemos em Cristo a capacidade de viver uma vida que glorifique a Deus. Mesmo que nós quiséssemos glorificar a Deus, nós não conseguiríamos, a não ser que esse menino nascesse e o céu cantasse que a partir dele, Deus seria glorificado e a paz habitaria no meio dos homens. A graça de Deus, a graça de Cristo é completa sobre todos nós, amém? Ela não é uma graça apenas para nos trazer paz, mas ela é uma graça para nos capacitar a viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Quando o povo é liberto do Egito, a graça que vem sobre o povo escravo no Egito não vem só para tirá-los da escravidão e soltá-los no mundão e falar assim: vivam como vocês quiserem. Mas quando Deus envia Moisés dizendo: eu vou livrar vocês da escravidão, eu vou torná-los de novo um povo livre, mas quando eu tirar vocês daqui, eu vou tirar vocês daqui com um destino certo. Eu não só tenho uma graça para livrar vocês da morte, para livrar vocês da ira de Deus, mas eu tenho uma graça para conduzir vocês até a terra prometida, até Canaã. Há uma graça completa na obra de Cristo. Nós não devemos viver só a paz, mas nós devemos viver o glorificar a Deus também. A graça da vida e da obra de Cristo é completa sobre nós. Eu não faço para ter, eu faço porque eu já recebi. Eu não faço para ter, eu faço porque Jesus já nasceu e a paz já foi derramada sobre nós, e Ele já viveu a vida e já pagou o preço. Ele já cumpriu a lei desde o seu nascimento até o seu último dia como homem aqui nessa terra, para que nós pudéssemos viver paz com Deus e nós pudéssemos glorificar a Deus. Mas agora que eu e você já fomos aceitos, aprovados, salvos, não por nós, mas por causa de Cristo, o que a Bíblia nos provoca é a caminhar vivendo obras e um caráter semelhante ao caráter de Jesus. A Bíblia é um livro cheio de viradas, de estação, de ciclos, e eu amo isso. E eu quero concluir bem rapidamente falando de uma que é narrada no Antigo Testamento, que para mim é um prenúncio lindo do que seria a obra de Cristo no Novo Testamento. Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Então, o povo está cativo no Egito. Existe um termo no estudo da teologia que se chama tipificação bíblica, que é quando você encontra no Antigo Testamento uma tipificação de algo que aconteceria no Novo Testamento. E você vai encontrar várias coisas assim. E o que acontece no Egito é uma tipificação da nossa própria vida e da obra de Cristo por nós. Escravos do pecado, padecendo por conta do nosso pecado. Então um Salvador, um libertador é levantado para nos trazer a libertação, nos tirar do domínio da escravidão e nos conduzir até o lugar onde Ele nos prometeu, onde Ele nos chamou a estar. Aquele povo estava ali, escravo no Egito, precisando de libertação. Então um cordeiro é disponibilizado, aquele cordeiro é sacrificado. Você lembra que a orientação que foi dada a eles na primeira Páscoa era para que eles sacrificassem o cordeiro, pegassem o sangue do cordeiro e passassem no umbral da porta. Lembra disso?
Então, a gente vê ali um cordeiro sendo sacrificado. Na cruz, Cristo como cordeiro sacrificado. Nós vemos um sangue passando sobre o umbral da porta. E quando a ira de Deus chegava ali para matar quem estava dentro daquela casa, ao olhar aquele sangue, ele entendia que alguém já tinha sido morto no lugar daquelas pessoas. E então a ira de Deus passava. É isso que significa Páscoa. A palavra pessar é passar. A morte chegou na porta e ela passou, porque o sangue do cordeiro estava ali. Assim como o sangue vertido de Cristo na cruz, derramado sobre nós, faz com que a ira de Deus venha e perceba que alguém já morreu em nosso lugar, e então a morte passa de nós. E então, no meio de todo aquele cenário, havia uma mudança de estação acontecendo ali. Era uma mudança que colocaria eles a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida. No início do capítulo 12, Deus vai falar para Moisés que aquilo que eles estavam vivendo ali, presta atenção nisso, aquela ceia, aquela Páscoa que eles celebrariam ali, a partir daquele dia, aquele mês que eles estavam vivendo deveria ser considerado o primeiro mês do calendário deles. Ou seja, aquela situação não só estava virando uma chave na história do povo, mas Deus fez questão de registrar o início do calendário do povo judeu, partindo do que estava acontecendo naquele dia. O povo judeu iniciava o seu calendário celebrando a Páscoa e se lembrando do que Deus havia feito por eles na libertação do Egito. Deus começa o capítulo 12 falando isso para Moisés: institua, a partir de agora, que esse seja o primeiro mês de vocês, para o resto da vida. E então, Deus começa a dar as orientações a Moisés de como celebrar a Páscoa. Eles deveriam se reunir nas suas casas, matar um cordeiro, preparar o cordeiro, todo mundo se fechar dentro da casa, passar o sangue na porta. E então no versículo 11, quando eles estão ali, às portas de uma nova estação, é como se Deus estivesse falando para eles assim: vocês estão com o pé já dentro da próxima estação. Eu já provi o cordeiro para vocês, descansem, se alegrem. Eu já dei o cordeiro, vocês não precisam morrer por isso. Vocês já têm um cordeiro provido por mim mesmo a vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: há uma forma digna de vocês entrarem nessa nova estação, debaixo do cordeiro que eu mesmo provi a vocês. E então no versículo 11 do capítulo 12, Deus diz a Moisés para falar para o povo o seguinte: vocês vão preparar a janta, e vocês devem comer essa ceia desse jeito. E ele diz 3 coisas que o povo precisava fazer. A primeira delas, eles deveriam comer a ceia com os seus lombos cingidos. A segunda coisa, eles deveriam estar com as sandálias calçadas nos seus pés. E a terceira coisa, eles deveriam comer a ceia com o cajado nas mãos. Ele dá 3 orientações para aquele povo. E eu quero rapidamente pontuar 3 coisas sobre 3 coisas diante dessas que Moisés relata para aquele povo, nos provocando a iniciar esse ano, reagindo à mensagem e à aliança do nosso coração com a vida do Cristo que nós celebramos há 8 dias atrás. Nós temos paz com Deus e nós fomos chamados a glorificar a Deus, amém? A primeira coisa era cingir os lombos. A expressão cingir os lombos, ou lombos cingidos, ela aparece pela primeira vez na Bíblia aqui, em Êxodo 12, 11. E ela vai aparecer outras vezes no Antigo e no Novo Testamento. De maneira prática, cingir os lombos era o seguinte: eles usavam roupas grandes, largas. E então quando eles iam cingir os lombos, eles tinham cintas que prendiam a roupa aqui no meio. E eles pegavam a parte da frente e eles levantavam e prendiam nessa cinta, para que eles pudessem ter agilidade para se movimentar rápido, para que eles pudessem estar preparados para exercer trabalhos e poder servir com facilidade. Então, quando eles estavam com a roupa solta, eles podiam tropeçar, cair, aquilo dificultava eles de trabalhar, de servir e de se envolver rapidamente com as coisas. Agora, quando eles cingiam essa roupa, eles estavam declarando para eles e para as pessoas: nós estamos prontos para aquilo que nós temos para fazer. Nós estamos prontos para nos envolver com essa obra. Nós estamos prontos para caminhar debaixo daquilo que o Senhor está nos chamando para caminhar. Hoje, no nosso português, talvez a frase que mais se assemelha a cingir os lombos é arregaçar as mangas. Talvez é a frase que expresse mais ou menos a mesma ideia de cingir os lombos. Lucas 12, 35, Jesus vai falar para os discípulos assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Jesus está ensinando aqui através da parábola para os discípulos, falando a respeito da necessidade de vivermos vigilantes e preparados para a vinda do nosso Senhor. No Novo Testamento, cingir os lombos se tornou uma metáfora para nós estarmos preparados ou prontos para servir a Deus.
Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo está instruindo os cristãos a cingir os seus lombos com a verdade, ou seja, a se fortalecerem com a palavra de Deus como um fundamento essencial da sua caminhada. Existem duas coisas que têm a ver com o cingir os lombos. Uma delas é o fato de nós estarmos prontos e preparados para caminhar, para servir, para nos envolver. Mas a segunda coisa é para que nós possamos estar prontos e preparados para servir, para nos envolver, nós precisamos nos livrar das coisas que nos atrapalham. Sim ou não? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre o cingir os lombos é para que você, junto comigo, entenda que a obra de Cristo nos convida a entrar nessa estação, nos lembrando que Cristo nos encheu de graça para lutar contra as coisas que nos atrapalham de correr a carreira que Ele nos propôs a correr. Desde o 8º dia Ele sangrou para que a graça dEle viesse sobre nós, para que nós nele tivéssemos graça para lutar contra os pecados que talvez a gente vem carregando com a gente, ano após ano. A graça dEle já veio sobre nós para que nós pudéssemos nos posicionar contra as nossas fraquezas. A graça dEle já veio sobre nós para que nós pudéssemos dar fim à voz do desânimo sobre a nossa vida, para que nós pudéssemos continuar caminhando independente das circunstâncias, para que nós pudéssemos moldar o nosso caráter, pelo que Paulo falou em Efésios, por cingir os nossos lombos debaixo da palavra da verdade, deixando que ela molde o nosso caráter pelo seu Espírito, de mudar o nosso comportamento, sermos libertos do medo, da insegurança, da vergonha. Nós temos isso em Jesus, a graça dEle colocou isso sobre nós. Nós podemos entrar nessa nova estação, entendendo que o convite dEle é que entremos nela com os nossos lombos cingidos. Você pode entrar nela e talvez continuar padecendo das mesmas coisas que você padeceu até aqui. Ou você pode entrar nela se lembrando que esse Cristo já sangrou por você ao 8º dia, e essa graça te capacita a se preparar para correr a carreira que está proposta, a enfrentar suas fraquezas, seu pecado, e deixar que a palavra da verdade molde o seu caráter. Mas também nos lembrar que essa graça nos desafia a sair do lugar cômodo e a se envolver com a obra de Cristo, a servir a Jesus e a sua igreja e se envolver na obra dele. E esse é o desafio primeiro que eu quero deixar para você. Decida viver esse ano gastando um tempo maior da sua vida para se envolver com a obra de Cristo. Amém? Nós temos tantas coisas aqui na nossa igreja que você pode se envolver, que você pode servir. Você pode procurar líderes, alguém da secretaria, você pode procurar o seu líder de TT e falar assim: aonde eu posso me envolver? Como eu posso servir? Eu quero estar preparado para glorificar a esse Deus que me deu paz, entrando nessa nova estação, cingindo os meus lombos e estando pronto e preparado para servir a esse Cristo que me encontrou. Se Cristo não nos salva pelas obras, mas Ele, depois de nos salvar, nos chama para essas obras, nós precisamos entender que o melhor jeito que temos de entrar em uma nova estação é decididos a não permanecer num lugar cômodo, onde eu só sento e recebo, mas onde eu decido partilhar e servir daquilo que tem sido me dado de graça. Amém? Cingir os nossos lombos fala a respeito de nos levantarmos para correr a carreira e nos envolver com a obra de Deus. Eu tenho orado para que cada dia mais Deus nos desperte a ser uma igreja viva, que serve, que se envolve e que toca a nossa cidade a partir do Evangelho de Cristo. Eu quero te convidar a participar disso comigo, amém? Você está disposto? Que nós possamos sair daqui com essa oração no nosso coração. Senhor, se é assim que o Senhor chamou aquele povo a entrar para essa nova estação, eu quero entrar assim também com os meus lombos cingidos. Conte comigo. Eu quero me preparar, eu quero estar aqui pronto para poder servir. Falando sobre estar pronto para correr, Paulo vai falar em Gálatas 5, vocês corriam tão bem, mas por que vocês pararam de correr? Ou o que foi que fez com que vocês parassem de correr? O que Paulo está dizendo é, o parar de correr só dependeu de vocês. Não existia nada que tinha poder para fazer vocês pararem, a menos que vocês permitissem que aquilo parasse vocês. E eu fico pensando, quantas vezes a gente tem desistido por tão pouco? Uma coisa que eu tenho certeza é que não nos falta revelação de quem Deus é, mas muitas vezes nos falta convicção da obra, do propósito e da vida do Cristo. Nos falta convicção de lembrar que desde o 8º dia aquele menino sangrou sem pecado, sem precisar, para carregar a culpa que era minha e sua, para que nós pudéssemos glorificar a Deus e receber a paz que Ele derrama sobre os homens. Eu creio que o Senhor está nos convidando a entrar em 2023, entendendo que Ele anseia que nós glorifiquemos a Ele, nos envolvendo cada dia mais em servir a Ele, em servir o reino dEle, em servir a igreja e a noiva dEle.
E eu quero te convidar a fazer isso da forma como você puder. Eu não estou dizendo para você largar todas as outras coisas que você faz e fazer só isso. Se Deus falar isso com você, amém. Mas não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de você, da forma como você conseguir cingir os seus lombos e se colocar um pouquinho mais à disposição para poder servir um pouco mais ao reino dele, porque é isso que Deus nos chamou. Ele nos tirou de escravos do Egito, mas Ele não nos tirou de lá deitados em berço esplêndido, como se nós estivéssemos tranquilos, debaixo dessa graça que não nos provoca nada. Mas Ele tira aquele povo dizendo: eu estou tirando vocês daí, mas saiam daí com os lombos cingidos, preparados para servir a obra que eu estou chamando vocês a viverem. Amém? Então, que a graça de Cristo seja sempre aquilo que nos nutre com essa força, para que a gente permaneça pronto para completar a carreira que Ele nos propôs. Essa graça, ela é um renovo contínuo sobre nós. Que você comece o seu ano decidido a caminhar nessa graça e ainda mais se envolver nela. A segunda coisa, eles deviam ter sandálias calçadas nos pés. Eu falei isso aqui alguns dias atrás, em uma pregação sobre o filho pródigo. As sandálias nos pés era algo que só pessoas livres e que filhos poderiam usar. Os escravos andavam descalços. Escravos não andavam com sandálias nos pés. O time pode subir. Eu quero que você entenda uma coisa. Para aquele povo ali, eles não eram livres no Egito. Eles eram escravos no Egito. Naquele momento, quando aquele povo escuta Deus ordenar para eles que eles calçassem sandálias nos pés, era como se aquilo fosse uma declaração de que eles encontraram no sangue do Cordeiro a sua liberdade, a sua justificação e a sua filiação. Que aquilo que lhes foi tirado por causa do pecado lhes é devolvido pela graça do Cordeiro. O que eu quero dizer para mim e para você é que você se lembre que nesse novo ano que Deus está te dando para viver, você se lembre que Ele está te convidando a viver esse ano como um filho que foi liberto pela graça do Cordeiro. Você não precisa andar mais escravo do pecado. Você não precisa mais andar escravo de ideologias. Você não precisa mais andar escravo de opressão. Você não precisa mais andar escravo de escravidão, de partidarismo ou do que você quiser ser escravo. O Cordeiro já sangrou por causa de você. E Ele te convida a colocar umas sandálias nos pés, te lembrando que Ele está te chamando a entrar nessa nova estação como quem já é filho, não quem tem que conquistar o lugar de filho. O Cordeiro já morreu por você. Ele já morreu para te trazer libertação, para te trazer justificação. Mas por conta do Cordeiro, eu e você fomos adotados como parte da família de Deus. Como falamos há pouco, não há mais dívida sobre nós. Aleluia, amém por isso? Nós não somos órfãos, mas nós somos filhos. Nós não precisamos viver a nossa vida. Você não precisa viver esse próximo ano, amado, a caça de uma identidade. Você já tem uma identidade nele. Você é filho de Deus. Calce as sandálias nos seus pés. Mas sandália também fala a respeito da anunciação do Evangelho, da anunciação das boas novas, do testemunho de Jesus Cristo. Efésios fala sobre as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Isaías 52 vai falar de quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Salvador. Mateus 10 vai falar que aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós também devemos dar. Essa é a nossa missão, tanto individual como coletiva, é repartir aquilo que a gente recebeu. Você tem recebido o amor de Deus? Amém? Então dê amor. Você tem recebido perdão? Estenda perdão. Você tem recebido palavra de conforto e apoio? Seja uma boca que leva a palavra de conforto e apoio. Você tem sido cuidado, amparado, pastoreado, discipulado? Então seja um braço que cuide, que ampara, que discipula, que pastoreie. O que de graça recebeis, de graça dais. Entre nessa nova estação, lembrando que as sandálias nos seus pés, que diz que você não é um órfão, você não é um escravo, você é um filho. Mas essas sandálias te chamam a anunciar a história desse mesmo Cristo que trouxe paz sobre você. E enquanto você anuncia essa história, você glorifica esse Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens a quem Ele quer bem. Que nós entremos nessa estação lembrando de uma coisa. Billy Graham dizia: nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê esse livro. O mundo lê a minha e a sua vida. Que nós possamos nos lembrar que Cristo crucificado de braços abertos
era como um símbolo da forma como Ele nos recebe quando nós corremos para Ele, pronto a derramar graça e paz sobre nós. Há uma mensagem de vida sobre nós, amém? Que nós possamos calçar sandálias e sair daqui levando essa palavra de vida. Não se esqueça, irmão, a igreja carrega a mensagem do Salvador. Não vamos reter ela conosco, mas vamos anunciar ela com ousadia e paixão. Não há forma melhor de você entrar numa nova estação a não ser se lembrando que há sandálias nos seus pés. Conte para as pessoas a respeito das sandálias que estão nos seus pés. A terceira e última coisa é que Deus manda eles tomar os cajados nas mãos. E o cajado fala sobre duas coisas. A primeira delas, o cajado era o símbolo do peregrino em caminhada. Nós somos peregrinos nessa terra, não se esqueça disso. Em meio às discussões vindouras, em meio a todas as crises, as adversidades, as discordâncias, eu quero te convidar a lembrar de que antes de qualquer outra coisa, o Cristo que nasceu, viveu, morreu e se entregou por você, te chama a viver, a lutar e a morrer por uma pátria que é superior. O cajado na mão nos lembra que sim, nós somos cidadãos dessa terra, mas nós vivemos almejando o dia em que nós estaremos na pátria superior. Nós devemos lutar pelas coisas que são justas segundo o Evangelho nessa terra, mas não se esqueça, existe uma pátria que rege a nossa vida, e essa pátria é a superior, e a lei dessa pátria está escrita aqui. Tome o cajado na sua mão, entre nesse novo ano se lembrando que ainda que os poderes humanos balancem, aquele que está sentado no trono nunca foi ameaçado. Ninguém consegue tomar o lugar dele. Que o cajado te lembre que nessa terra você é um peregrino, até o dia em que chegar a pátria que nós tanto aguardamos. Eu quero provocar você e a mim a entrar nesse novo ano com um clamor no coração. O clamor para que o Senhor encha eu e você com a cultura do céu, para que o Senhor nos encha com os valores do reino de Deus, para que o Senhor nos encha com a visão, com os sonhos e com os propósitos do coração dele sobre a minha e sua vida. Que o Senhor nos dê graça para ser uma igreja que aponta para aquilo que é eterno. C.S. Lewis, em um dos seus livros, ele diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que você gastar sua vida buscando que não seja eterno vai ser um esforço eternamente inútil. Tome um cajado nas mãos e se lembre que você é um peregrino nessa terra, que caminha por uma pátria superior. Mas a segunda coisa é que esse povo que estava ali como escravo no Egito, em Gênesis 47, esse povo chega nesse Egito, não como escravo, mas Gênesis 47 diz que esse povo recebeu uma terra que era chamada Gósen, e essa terra foi dada a eles por um simples motivo: eles eram um povo compostos única e exclusivamente por pastores. Eles não eram escravos quando eles chegaram lá, eles não eram oleiros que faziam telhas e tijolos, mas eles eram pastores. Por conta das circunstâncias, dos anos que se passaram de escravidão, por escolha deles ou por imposição, eles viveram propósitos que não eram o deles, eles se esforçaram e se desgastaram por coisas que não era o que Deus queria que eles vivessem, eles se cansaram por coisas que, por mais útil que fossem, não era a essência do propósito da vida deles. Talvez, ao pedir para que eles tomassem o cajado na mão, o que Deus estava fazendo era provocar os olhos, mas principalmente o coração deles, a voltar e olhar novamente para o propósito, para o chamado e para aquilo que de fato importa. Deus levou eles para aquele lugar como pastores, e ao tomar o cajado na mão, que é o instrumento que o pastor usa para cuidar das ovelhas, Deus estava lembrando eles que, ainda que eles tivessem vivido os últimos anos sofrendo por conta da escravidão do pecado, em Cristo, Deus estava chamando eles de novo a voltar a sonhar e olhar para aquilo que Deus tinha criado eles para viver. Tome o cajado nas mãos. Eu tenho orado nesses dias para que Deus nos traga como igreja para viver o nosso propósito nesses anos. A igreja gloriosa, segundo a Bíblia, ela é completamente ativa no seu propósito, no cenário dos últimos dias e do fim. Eu quero convidar você a sondar seu coração, os seus dias, e olhar para essa nova estação que Deus está nos dando como uma oportunidade de orarmos a Deus e clamarmos a Deus, pedindo: Senhor, coloca na nossa mão o cajado de novo. Qual parte do propósito da nossa vida que a gente esqueceu?
Qual a parte do propósito da nossa salvação que a gente esqueceu? Senhor, realinha o nosso coração mais uma vez. Eu quero entrar nessa estação para viver o propósito pelo qual o Senhor me chamou para viver, pelo qual o Senhor morreu por mim. Eu não quero desperdiçar o meu tempo com nenhuma outra coisa, por mais legítimo que isso seja. Meu irmão, entenda uma coisa: o Senhor nos criou para algo. Ele não nos criou ao léu. Ele não criou você e largou você no mundo e falou assim: viva como você quiser. Ele nos criou para algo. Ele morreu na cruz para nos comprar para algo. Deus tem sustentado a sua igreja para algo. A melhor forma que nós temos de entrar nessa estação é com um clamor no nosso coração, pedindo: Deus, coloca o nosso olhar de volta naquilo pelo qual o Senhor pagou o preço por nós. Nos ensina a viver de uma forma digna, para que nós não apenas provemos a paz do Cristo, mas para que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus, transparecendo a vida, a obra e a salvação do Cristo através das nossas vidas, vivendo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou para viver. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Lembre de uma coisa: a cruz fazia parte do propósito da vida de Jesus. Jesus veio para morrer na cruz. Tomar a cruz para Jesus era tomar o propósito pelo qual Ele tinha vindo para essa terra. Se você quiser vir após o Senhor, tome a sua cruz, ou seja, tome o propósito pelo qual você foi salvo, você foi criado e você foi chamado por Cristo, e caminhe debaixo desse propósito, com o cajado nas mãos, lembrando que Ele tem te sustentado até aqui, para que junto com a declaração que os céus têm feito, eu e você possamos com a nossa vida cantar a mesma coisa: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Amém? Se coloque em pé. A conclusão de tudo isso é que, olhando para o nascimento, o 8º dia, os 40 dias após a vida de Jesus, nós encontramos aqui 2 grandes propósitos para essas boas novas. Quando o anjo anunciou essas novas aos pastores em Lucas 2 e os direcionou até o estábulo onde aquele bebê dormia, a Bíblia diz que de repente um exército celestial surge nos céus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. 2 grandes propósitos: glória a Deus e paz aos homens. Estes são os grandes propósitos da vida de Jesus. Glória para sempre, subindo do homem para Deus. De maneira prática, com o que falamos aqui, como nós podemos viver esse ano continuamente glorificando a Deus, vivendo com os nossos lombos cingidos, com as sandálias nos pés e o cajado na nossa mão. Amém? Vivendo prontos a servir o reino de Deus, prontos a anunciar o seu evangelho, as suas boas novas, e pronto a viver uma vida debaixo do propósito pelo qual nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Mas também a vida de Jesus é para que paz continuamente desça de Deus para com os homens. Paz do homem para com Deus, paz do homem para consigo mesmo, e paz do homem para com o seu próximo. Essa é uma das melhores maneiras que nós temos de resumir a vontade de Deus ao criar o mundo, ou quando Ele envia Jesus para reivindicar o mundo através de Cristo. A sua glória é a nossa paz, a sua grandeza é a nossa alegria, e a sua beleza é o nosso prazer. O ponto da criação e da redenção de Deus é glorioso, e Ele deseja ser conhecido e louvado a partir de um povo que, na sua nova humanidade, debaixo da obra de Cristo, agora o louva e o exalta, cheio de paz. Mesmo que essa oferta seja estendida a todos, apenas as pessoas que recebem Cristo como seu Senhor e Salvador e que confiam nele de fato experimentarão a paz que Ele traz. Agora, eu quero que você ore comigo entendendo uma coisa: a paz que Deus nos propõe é uma paz que é dada a mim e a você a partir do momento em que Deus se torna a pessoa mais gloriosa na minha e na sua vida. Isso significa que a paz que Deus quer te dar nunca pode estar separada do próprio Deus. Não existe como celebrarmos o nascimento desse Cristo e clamarmos pela paz desse Cristo se vivemos uma vida que rejeita a sua mensagem. Deus não nos dará a sua paz desassociada da sua própria presença.
Seu propósito é nos dar a sua paz, na medida em que Ele se torna a pessoa mais gloriosa na nossa própria vida. Sabe qual é o segredo dessa mensagem? É a gente aprender a viver esse ano sem separar aquilo que os anjos não separaram. Eles cantaram em uma só voz, uma única frase: glória a Deus e paz aos homens. Os anjos não separaram como se fossem duas coisas distintas. Mas naquele dia, o que os anjos estavam anunciando através do nascimento de Cristo para mim e para você é que um coração comprometido em viver uma vida glorificando a Deus é um coração que conhecerá a paz de Deus. Que você e eu possamos entrar nessa nova estação, nos lembrando que o que une essas duas coisas, Deus recebendo glória e os homens recebendo a paz, é crer e confiar nas promessas que Deus fez e derramou através desse menino que nasceu e que nós celebramos há 8 dias atrás, Jesus Cristo, naquele em quem, segundo Paulo, habitam o sim e o amém de Deus a todas as promessas. Ele veio debaixo dessa canção, porque essa é a realidade da vida do Cristo. E todos aqueles que vivem em Cristo viverão uma vida que glorifica a Deus e que será regada da paz que é derramada sobre os homens. Amém? Enquanto o time nos ministra, eu quero que nós possamos orar um pouco por isso e pedir para que o Senhor realinhe o nosso coração a esse lugar. E eu quero orar por duas coisas aqui. A primeira delas, eu quero orar por você que talvez ouviu essa mensagem e você entendeu que a vida de Cristo te dispõe a entrar nessa nova estação debaixo da paz de Deus. Mas talvez você está aqui dizendo assim: até agora eu não tenho conseguido viver debaixo dessa paz. Eu creio que nessa noite a obra do Cordeiro está aqui para ser gerada e consolidada pelo Espírito nos nossos corações, trazendo a paz que Ele prometeu aos homens. Se você está aqui nesse lugar com esse sentimento, nós queremos orar junto com você. Eu queria que você levantasse a sua mão, se você está se sentindo assim. Se alguém perto de você está com a mão levantada, se aproxime dessa pessoa, vamos orar juntos. Nós queremos orar juntos para que o Senhor derrame da sua paz sobre nós. Amém? Se você está precisando de uma oração para que a paz do Senhor te encontre, levante a sua mão. Senhor, nós oramos debaixo dessa canção que anunciou a sua chegada na terra, de que o Senhor viria para, ao glorificar a Deus, derramar paz aos homens. A sua Bíblia, a sua palavra deixa claro para nós que a paz, ela é uma promessa. A paz, ela foi prometida a todo aquele que se rende ao Senhor. Nessa noite nós oramos e clamamos, Senhor, baseado na promessa que o Senhor mesmo fez, de que aqueles que se colocam debaixo do sangue do Cordeiro, aqueles que se colocam debaixo da obra, da vida, da entrega, da ressurreição do Cordeiro, eles recebem paz. Eles recebem paz com Deus, paz consigo mesmos, paz com o seu próximo. Nós oramos, Senhor, para que a sua paz seja derramada sobre o seu povo nessa noite. Nós oramos, Cristo Jesus, crendo naquilo que o Senhor fez, crendo na sua obra e na sua vida. Nós clamamos por essa verdade declarada a seu respeito. Nós nos colocamos debaixo da sua obra, Senhor, e clamamos que o Senhor derrame paz sobre nós, em nome de Jesus. E uma segunda coisa, e isso eu acho que todos nós devemos responder, que nós possamos orar para que o Senhor nos desperte nessa noite a tomar uma posição de entrar nessa nova estação decididos a glorificá-lo. Amém? Você deseja viver essa estação para a glória de Deus? Amém? Então vamos orar juntos isso. Da forma como você souber, fale isso a Deus. Fale: Senhor, nessa noite eu quero firmar um compromisso contigo. Eu quero entrar nessa nova estação para glorificar o seu nome. Se é por isso que Cristo veio, para que a paz fosse liberada aos homens, mas através deles Cristo fosse glorificado. Então eis-me aqui. Eu quero viver 2023 para a sua glória. Eu quero viver 2023 de novo com o cajado nas mãos, alinhado no meu propósito, alinhado naquilo que o Senhor me chamou a viver, com as sandálias nos meus pés, anunciando a sua palavra, testemunhando, pregando o seu evangelho, com os meus lombos cingidos, pronto para servir, pronto para me envolver, pronto para colocar a minha vida à disposição do seu reino.
quanta paz, quanta alegria há no nosso coração nessa noite ao olharmos para esse doce nome, para esse nome ao qual os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem a Ele quer bem. A esse nome que ao 8º dia sangrou em nosso lugar, que desde a sua infância já tomou o nosso lugar de culpa, carregou o peso pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Ah, Jesus, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa adentrar nessa nova estação sem nos lembrar da vida e da obra de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deixou esse lembrete recorrente de que há uma maneira digna de vivermos os ciclos e as estações que o Senhor nos propõe, nos lembrando que em Jesus nós temos paz com Deus, e por termos paz com Deus nós temos paz conosco mesmo, e pela compaixão, o perdão e a misericórdia ter nos encontrado, nós podemos então estender isso ao nosso próximo e termos paz para com eles. Obrigado, Senhor, porque a sua graça, ela não nos deixa inertes. Obrigado porque a sua graça nos provoca uma resposta. Obrigado porque a sua graça nos chama a cantar junto com os anjos, a viver uma vida que declara glória a Deus e paz entre os homens. Esse é o nosso Cristo. É a esse Cristo que nós nos rendemos. O Cristo que deixou a paz como uma promessa a nós. O Cristo que nos deu condição de viver uma vida para glorificar a Deus. Nessa noite, Senhor, nós nos posicionamos diante do Senhor e diante dessa nova estação, aqui nesse lugar, cingindo os nossos lombos, calçando nossas sandálias, tomando o cajado nas nossas mãos e dizendo: Senhor, eis-nos aqui, nos lidere. Nós queremos viver 2023 para a sua glória, para glorificar o seu nome, para que essa canção continue ecoando através das gerações. Cristo nasceu para que Deus receba a glória nas alturas e os homens recebam a paz de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, nós temos paz com Ele, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Cristo nos deu a sua paz, e nele nós podemos viver uma vida para glorificar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nós possamos viver esse ano e que Deus seja glorificado através de nós como igreja, de nós como cristãos. Que o nome do Senhor seja honrado. E quando o seu coração for afligido por insegurança, culpa, medo, se lembre: os anjos já cantaram sobre você a paz de Deus sobre os homens. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu ano, que você viva o ano mais incrível da sua vida até aqui. Em nome de Jesus, vá em paz, até o próximo domingo.